Tudo certo. Roxo, queria entender um pouco da sua leitura. A gente até mais cedo estávamos falando aqui sobre toda essa questão envolvendo o Petrobras, desde o anúncio de ontem, né, daquela que pegou o mercado ali, vamos dizer, de surpresa, talvez até a segunda página, não sei, né, talvez ali, porque a gente já tinha algumas sinalizações, inclusive no início deste governo, de que poderíamos sofrer, a Petrobras poderia sofrer alguma mudança em relação à questão dos dividendos. Isso acabou pesando bastante ontem, teve uma desvalorização grande das ações de Petrobras. Hoje o mercado parece que está reagindo positivamente. Eu queria entender um pouco da sua leitura, né? O mercado não gosta, não paga para ver, mas ontem houve essa queda de 6% ali nas ações. Hoje o mercado parece que está digerindo um pouco melhor, vamos dizer assim, este comunicado. Qual que é a sua análise sobre toda essa questão envolvendo esta mudança na Petrobras? Muito bem. Considerando que o papel vem do mês de março, do preço de cerca de 18, 19 reais para 36, 37 reais, ele quase dobrou de preço num período de 6 meses, né? 5 meses, 6 meses. Então, uma correção de 6% é muito natural. É de se esperar, já inclusive vem no preço que ocorram mudanças de gestão, decisões que não necessariamente sejam as melhores para a empresa, porque agora nós temos um governo que tem uma visão estratégica de que a empresa também tem um papel político, social, estratégico, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o acionista da Petrobras, principalmente depois de mais de 100% de valorização em poucos meses, depois do petróleo subir bastante, depois de algumas notícias positivas para a empresa, como descobertas, como produção, esse tipo de coisa, é normal que o papel dê uma realizada, e é como você falou, o mercado já espera algumas surpresas e ele vai usar essas notícias positivas e negativas para realizar, comprar de novo, mas de fato é de se esperar que a gente tenha nos próximos meses e anos sempre alguma notícia política, alguma ingerência, devemos nos acostumar. Bom dia, Felipe Nascimento falando agora, e a gente sabe que o mercado sempre espera, de repente, alguma abertura de possibilidade, ou para comprar ou para vender, ou espera algum movimento para poder fazer algum tipo de composição de carteira. A gente sabe também que na Petrobras, especificamente, está chegando o resultado da companhia, tem toda essa expectativa e uma expectativa de um resultado interessante por conta do relatório de produção, por conta do preço do petróleo, enfim, todas essas notícias que têm trazido uma expectativa positiva. Aí vem alguma questão em relação à governança e já joga um pouco de água nessa fervura toda de até chegar nas máximas históricas da Petrobras. Na sua visão, né, o investidor pode fazer algum tipo de movimento com opções, com derivativos aí para aproveitar alguma possibilidade, seja na época do resultado, seja aproveitando essas quedas aqui, para fazer algum tipo de exposição ou esperar chegar em algum momento para fazer exposição. A melhor forma nesses níveis de preço para fazer algum tipo de exposição é por meio dos derivativos, Roxo? Eu acredito que sim. Se a pessoa tiver um portfólio de ações e não quiser mexer, não quiser vender por uma questão de imposto, por uma questão de estratégia de portfólio, faz muito sentido depois que o mercado tiver subido bastante, né? Ele veio batendo máximas atrás de máximas, eventualmente vender um pouco de calls, opções de compra sobre a sua posição. Então, digamos, você tem 1.000 ações de Petrobras, você poderia pegar 200 ou 300 ações, escolher um preço, um strike, por exemplo, R$ 38, e falar, ó, por 38 ou por R$ 39, eu não me importaria de, por exemplo, vender um pouco das minhas ações. E aí você vende essas calls, e a volatilidade andou subindo um pouquinho, então elas estão com preços bem interessantes, e você consegue uma taxa de 1 ou 2% sobre o valor dessas ações que você comprometeu. Se o mercado ficar parado, cair ou subir pouco, e essa taxa, esse 1 ou 2%, ele vai para o seu bolso. E aí é um dividendo adicional, uma espécie de dividendo sintético. Uma outra coisa que dá para fazer também,
depois que o mercado atingir máximas, é comprar um pouco de seguros, pode comprar um pouco de puts para se proteger. Se o mercado der um pouco mais de realizada e você tiver vendido um pouco da sua carteira, você pode vender um pouco de puts para gerar uma renda para você. Então, tanto depois de grandes altas, você pode vender calls e comprar puts para se proteger, quanto depois de quedas, principalmente se você tiver vendido calls, tiver realizado um pouco da sua posição, você pode vender um pouco de put para gerar uma renda. Fazendo isso, você consegue surfar toda a alta do papel, você não fica tão estressado quando acontece o zigue-zague, aquelas quedas por conta de notícias ruins ou por conta de fofocas, e depois de um período de 1, 2, 3 anos, você consegue compor uma renda adicional muito interessante para a tua posição de Petro, que inclusive pode acabar virando mais ações da Petrobras depois de uma queda, e isso, no longo prazo, vai melhorar muito o seu rendimento e te dar uma tranquilidade para carregar esse tipo de posição sem tanto estresse, sem tanta preocupação. Ô Roxo, é claro que o estresse e a preocupação acabam fazendo parte quando a gente vê essa situação envolvendo a própria Petrobras, mas ontem especificamente, hoje, a gente está vendo um desempenho até interessante em relação às empresas do setor mais doméstico, né, mais expostas aqui ao cenário doméstico, com um fechamento da curva de juros aqui, com uma expectativa de uma inflação mais baixa e, claro, né, com todas as respostas que a gente está vendo lá dos Estados Unidos, as reações que a gente está vendo lá nos Estados Unidos também com os juros mais longos cedendo, né? Inclusive foi até um movimento interessante, né? A gente trouxe aqui, o Bill Ackman publicou que tinha finalizado a posição vendida ali em juro americano. As treasuries arrefeceram, cederam um pouco, o mercado entendendo que se ele está, né, fazendo essa movimentação, talvez já tenha chegado ali no pico. A questão dos Estados Unidos está ainda, na sua visão, trazendo grande sensibilidade aqui para a gente ainda pode ver grandes chacoalhões, principalmente às vésperas da reunião lá de política monetária nos Estados Unidos na semana que vem. A gente pode ver ainda movimentações mais enfáticas nesse sentido, mexendo com o nosso Ibovespa aqui? Podemos, com certeza. Nós somos altamente dependentes da Bolsa Americana. Se a gente fizer uma comparação usando algum indicador estatístico como correlação ou alguma coisa semelhante, a gente vai ver que eles se comportam de uma maneira muito parecida. O mundo está de olho nos Estados Unidos, está de olho nas contas públicas do governo americano, que está com déficit muito grande, o endividamento crescendo quase $1 trilhão a cada 30 ou 40 dias. Então, alguma coisa vai precisar ser feita. Se a inflação der uma arrefecida, o petróleo voltar, pode ser que as coisas não se compliquem, se degradem mais. Mas, com todo esse problema, essa tensão geopolítica global, é difícil imaginar que o petróleo vai cair e que a gente vai ver um impacto muito grande na inflação global. Então, a tensão deve continuar. A Bolsa Americana estava num suporte muito grande, ela caiu, o S&P chegou nesse suporte, então é possível que a gente tenha um período de tranquilidade, um período de um alívio, mas a situação ainda é a mesma, ela não mudou e a discussão fiscal americana vai durar muito tempo. Né, diante deste cenário ainda com algumas incertezas, né, vamos dizer assim, até principalmente em relação até onde vão os juros nos Estados Unidos, tem toda a questão do conflito também lá no Oriente Médio. Eu estava até olhando aqui, tem algumas reportagens trazendo, né, a gente até trouxe mais cedo, inclusive, também falando dessa valorização do Bitcoin. Bitcoin parece que está fazendo aí o mesmo movimento de valorização semelhante ao do ouro, né, trazido ali, tem sido cada vez mais procurado justamente
em momentos ainda de incertezas, né? Sendo colocado ali o Bitcoin como um ativo defensivo nesses tempos de incertezas globais. Inclusive, eu queria entender um pouco da sua leitura também, como que você olha justamente aí para o Bitcoin num momento de incerteza, se você acha que dá para a gente fazer, de fato, essa comparação justamente aí com uma procura semelhante ao do ouro, que é tido aí, né, como uma grande moeda de proteção em casos de incertezas globais. Muito bem. A minha leitura é que a alta do Bitcoin se deve a esse evento do BlackRock criando o ETF. É muito diferente do ouro. O Bitcoin é um ativo que não foi provado, ele não é usado, nem as pessoas que defendem, que amam, que fazem hold de todo o capital, nem elas usam Bitcoin porque não é eficiente. Então, é incomparável o ouro com o Bitcoin. O ouro tem efeito Linde. Ele há milhares e milhares de anos está provado e, de fato, ele protege da inflação e de um aperto monetário. O ouro, o Bitcoin, não. O Bitcoin não tem valor intrínseco, ele não gera renda, ele não tem um negócio atrás dele, ele não tem nenhum tipo de retorno, ele não tem valor intrínseco. Então, o Bitcoin, e se a gente tiver um problema muito grave de liquidez, ele irá colapsar. E é muito comum esse tipo de movimento, depois da notícia, dar essa correria toda, mas eu não ficaria tão otimista. Eu acho importante eu vir aqui para dar esse recado, porque todo mundo que adora Bitcoin agora vai mostrar essa alta justificando que é um bom negócio, como se histórico fosse uma prova de que alguma coisa é boa ou não. Quando foi dos 64 mil para 15 mil, né, Roxo? Aí o pessoal... Em silêncio. Ficou um pouco apreensivo, falou, é uma correção natural. Claro que tem todo o pessoal que gosta aí de Bitcoin, criptoativos, e até pode surfar essa onda, principalmente como você muito bem falou, né? As gestoras fazendo ETF, a demanda tende a crescer, tende a ficar muito maior e elevar o preço. Ô Roxo, tem um outro assunto, né, que a gente está repercutindo aqui, e não é de hoje, mas a gente está repercutindo bastante a respeito da utilização de inteligência artificial nos investimentos, porque até está num foco de discussão da CVM americana, né, da SEC, sobre regular essa utilização, até mesmo, em alguns casos, proibir, para não trazer nenhum tipo de consequência ou até favorecimento em alguns casos, né? E, claro, alguns gestores falando, poxa, é meio difícil regular e até improvável que isso aconteça, porque é uma realidade, chegou para ficar. Você vê essa possibilidade, o Roxo, da utilização da inteligência artificial para gerenciar a carteira, para fazer algum movimento de compra, de venda, de análise da carteira, e até mesmo, eu sei que você é gestor, você não vai ficar bravo comigo, mas na substituição de gestores nesse movimento? Eu venho me dedicando a esse tema de finanças quantitativas desde 2002. Eu uso massivamente a inteligência artificial, acho que desde 2019, na gestão dos nossos portfólios. A gente vai soltar novas versões muito mais poderosas agora, do software que gere o nosso fundo, que se chama Kairos. Eu acho impossível que a SEC ou algum órgão americano seja capaz de proibir, de regulamentar. Isso é populismo, isso é uma posição woke, é totalmente uma posição política e não vai acontecer. E o uso de inteligência artificial no mercado financeiro ele vai ser massivo, cada vez mais vai ser utilizado, mas não é algo trivial de ser feito. Muita gente que tentar vai perder dinheiro, porque uma coisa é você programar ou treinar uma inteligência artificial para escrever um texto. Outra coisa é programar uma inteligência artificial para entender a sofisticação, a complexidade do mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente complexo, as distribuições matemáticas são muito difíceis de modelar, então muita gente vai conseguir ganhar dinheiro com inteligência artificial, mas muita gente vai perder
e vai continuar competitivo como sempre foi. É como se no século XIX, alguém quisesse proibir os gráficos de candle, ou começo do século XX, proibir as pessoas de analisarem o balanço e fazer value invest. A técnica do investimento, a habilidade de investir, o uso de informações, ele tende a crescer e, inclusive, usar várias escolas e técnicas ao mesmo tempo. Essa é a beleza do mercado. Fragilistas que sentam numa cadeira em Washington querendo regulamentar isso é um sinal muito claro da degradação civilizatória que a gente vem vivendo nos últimos anos. E vai ser muito interessante acompanhar essa discussão, mas é impossível alguém descobrir se uma compra foi analisada através de uma IA ou alguém leu o jornal e resolveu comprar porque achou a empresa bonita. Né? Fica praticamente impossível essa determinação, né? Além disso, né, Roxo, o que a gente tem visto de empresa relacionada e ligada à inteligência artificial, não necessariamente na própria formulação da inteligência artificial, na codificação, enfim, ou na utilização, mas as próprias empresas de hardwares, né? A gente vê a própria NVIDIA, a AMD, uma série de empresas, a TSMC, enfim, uma série de empresas que estão surfando esse movimento de inteligência artificial para se consolidarem e para crescerem ainda mais no mercado. Então é aquela junção do software com o hardware para trazer, retorno, inclusive, esse benefício para o mercado também, né? Perfeito. Não tem retorno. É uma coisa que começou, vai ajudar todas as áreas da sociedade, mas o mercado financeiro, que é muito complexo, boa parte das pessoas não vão conseguir ter performance, não vão conseguir usar a IA para, de fato, gerar alfa e fazer a diferença. Além disso, eu acredito que o futuro não vão ser apenas IAs gerindo dinheiro e os gestores vão acabar. Eu acredito que vai ser uma junção, vai ser uma união entre gestores muito inteligentes que têm uma visão humana, que vão dar notas qualitativas para as empresas, para os ativos, para o risco, para a situação da economia, e as IAs vão fazer o que elas sabem fazer bem, que é processamento, ver padrão, aprendizado, achar momentos adequados. Então, o futuro provavelmente vai ser uma combinação entre analistas muito inteligentes, muito capacitados, muito experientes e softwares de IA que vão operar junto. E o interessante é que existem coisas que o ser humano é capaz de fazer que a IA jamais vai substituir, que é exatamente a análise qualitativa de um ativo ou de uma situação. Uma IA não consegue olhar na cara do CEO da empresa, ver se ele é picareta, não consegue ligar para o concorrente, não consegue ligar para o cliente da empresa. Então, sempre haverá ótimos analistas indo atrás das informações, e a gestão do futuro vai ser uma união de tudo isso. Maravilha. Roxo, obrigado pela participação, sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Volte mais vezes. Boa terça-feira para você. Fenômeno. Filipão, muito obrigado. Paula, muito obrigado. Uma ótima terça-feira para vocês, tudo de bom. Valeu, obrigado. Para você também, Roxo. É Luiz Fernando Roxo, ele que é economista, também gestor da Polyface, trazendo essa perspectiva. A gente até falou, né, sobre uma regulação, uma tentativa de regulação por parte da CVM americana com fundos, né, que se utilizam de inteligência artificial. Palavras do Roxo aí. Vai ser massivo a inteligência artificial e impossível, né, de determinar se alguma decisão acabou sendo tomada com a inteligência artificial ou com o auxílio da inteligência artificial. Chegamos a esse ponto, inclusive, claro que já se sabe, já tem meios de se determinar se o texto acabou sendo escrito, ou até aquelas imagens geradas por inteligência artificial, mas a própria decisão tá difícil de saber. 11h44, Paula Moraes, a gente segue aqui com os nossos destaques dessa terça-feira. Felipe,
A Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado acaba de aprovar, então, o texto que prorroga, né, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Vale lembrar que o texto foi aprovado pela CAI agora, né, sobre este projeto, vai para o plenário ainda do Senado Federal. Então, CAI acaba de aprovar o PL, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de 17 setores da economia. E este texto inclui um dispositivo que concede a redução na alíquota previdenciária para prefeituras de cidades menores. O projeto, então, vai seguir agora para votação no plenário. Os senadores vão tentar ali aprovar uma mudança que amplia a desoneração para o setor de transporte rodoviário. Analistas dizem que essa desoneração para os municípios de até 142 mil habitantes, que passarão então a recolher 8% de alíquota e não mais os 20% de antes, né, como prevê a regra atual, diz que é o trecho mais polêmico do projeto e que será então agora submetido a maior discussão no governo. Há uma ala no governo que defende, inclusive, a possibilidade de veto por parte do presidente Lula a esse dispositivo. O ministro Fernando Haddad acredita que a principal discussão neste caso é saber se a redução desta alíquota seria ou não constitucional. Atualmente, né, o valor é de 20% e com essa alteração, os municípios com até 142 mil habitantes passarão a recolher 8% de alíquota, principalmente aí para 17 setores da economia. A gente segue aqui acompanhando todas as notícias, né, trazendo também algumas outras informações. A gente tem aqui teve uma audiência lá na Comissão Mista de Orçamento. O vice-presidente, ministro do MIDIC, o Geraldo Alckmin, reafirmou que o Parque Industrial Brasileiro está envelhecido em pelo menos 14 anos e que será necessário investir para sua recuperação. O ministro ali na figura como ministro e não como vice-presidente, porque ele estava ali justamente representando o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, ele disse que então vai ser necessário aqui investir na recuperação, defender os mecanismos para estimular esta recuperação do Parque Industrial Brasileiro. Alckmin tratou também ali do projeto de lei do combustível do futuro, dizendo que o Brasil pode se tornar um grande protagonista da descarbonização caso resolva investir nesta área. Segundo ele, a competição, mesmo competindo com os Estados Unidos e Índia, o Brasil ainda tem potencial para liderar a transição para o combustível sustentável de aviação. Daqui a pouquinho, são 11 horas e 47 minutos, perdão, a gente volta depois do intervalo, acompanhando toda a movimentação, as notícias, as reações e também ouvindo grandes especialistas. Continue aqui com a gente, voltamos em instantes com muito mais. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo